Já que já passou um minuto? Ainda não. Acho que deu, né? Deu sim, professor. Então, bom, é com muito prazer que hoje na nossa live, que a gente chama Live do Eliseu, nós temos hoje o professor Getúlio Ferreira. Nós vamos falar sobre a educação, o ensino remoto nessa época de pandemia. E o professor Getúlio, ele é formado em pedagogia, matemática, ciências físicas e biológicas, também em ciências jurídicas. E tem uma vasta atuação na educação. Ele é assistente de direção do Colégio Nossa Senhora Consolata, gestor de unidade do Centro Universitário Sumaré, e tem uma série de outras coisas, mas essas são as mais importantes. Professor Getúlio, seja muito bem-vindo nessa nossa conversa. Vamos tratar de um assunto que muita gente pergunta, quer saber, né, sobre essa questão desse ensino. A gente não fala que isso é EAD, né? Isso é um ensino remoto, né, que está acontecendo no ensino fundamental, no ensino médio, enfim. Está sendo feito um grande esforço para se adaptar a essa pandemia que ninguém esperava, né? Ninguém esperava que a gente, nessa pandemia, então nós todos estamos acostumando a essa novidade. Então, professor, como é que o senhor vê isso? As escolas podem continuar fazendo o ensino remoto? Até que ponto isso é possível? Primeiro, boas-vindas, né? Boa noite, boa Boa tarde, bom noite. dia. Boa noite, já, obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar sobre um assunto bem complexo e importante, que é a educação e escolas. Numa época de exceção, nessa pandemia, né, onde todos nós, na área da educação, estamos tendo de se reinventar. A palavra correta é essa. Eu Porque acho que ninguém, sim. como o senhor colocou, ninguém esperava. Eu acho que o ensino teve que se adiantar nessa linha que iria acontecer daqui a uns 5 anos, talvez, está sendo reinventado às pressas, né? E principalmente quando a gente fala desse ensino remoto. Então, o senhor me perguntou se a gente poderia, se isso aí iria continuar, como estava sendo feito, o que estava acontecendo. Então, nessa reinvenção, eu acho que isso aí veio para ficar. O ensino remoto, o ensino à distância, eu acho que ele veio para ficar. E com isso, nós temos cada vez mais nos prepararmos e, quando estiver esse retorno, nós teremos que estar pensando já no ensino bem diferente, no ensino bem modificado, onde nós teremos que trabalhar presencialmente e também à distância. E a Lei de Diretrizes e Bases, né, ela diz que o ensino fundamental, especialmente, tem que ser presencial, né? Isso. E como é que a gente resolve esse assunto, né? Quer dizer, o senhor bem falou que nessa nova situação, esse é um novo dado, o ensino remoto, né? Uma nova ferramenta, vamos dizer assim, uma nova técnica de ensino, né? Mas é claro que as crianças, os jovens, os mais jovens, precisam muito do contato, né? Do encontro, dos colegas, com os professores, a relação humana é muito importante, né? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que a Lei Diretrizes e Bases, né, ela já sofreu algumas modificações e alterações, e é lógico que, de forma nenhuma, o ensino presencial pode ser substituído para
o ensino básico, principalmente. Mas a Lei de Diretrizes e Bases também admite que o sistema de ensinos estaduais, municipais e particulares, que são coordenados pelas secretarias de educação de estados e principalmente pelos conselhos estaduais, que normatizam a lei. A própria LDB, ela já no seu artigo 32, ela já prevê a utilização do ensino remoto, né? Cumprimentação em determinadas situações emergenciais, como é o caso agora, ela já permite. E depois também, a Lei 9.057, de 2017, também está regulamentado na LDB, no artigo 8º, a autorização de atividades à distância para as várias modalidades do ensino básico, para a educação infantil, o ensino médio, o EJA, que é a educação de jovens e adultos, e a educação especial. Já nessas épocas, né, já houve. A lei também 13.415 altera a LDB com relação à inclusão do ensino médio, que o ensino médio pode passar a ter atividades complementares à distância. Então, a própria lei já se modificou e está modificando para que a gente pudesse ter essas condições, né, de fazer o ensino remoto. O senhor sabe que eu penso assim, há muitos anos atrás, eu fiz o telecurso segundo grau, né? Inclusive, fui apresentador e preparei as aulas de física do telecurso segundo grau, os fascículos que foram para o jornaleiro e tal. Isso faz muitos anos, nem se imaginava em EAD, né? E o que eu vejo é que é diferente você usar essa tecnologia, é diferente você falar num vídeo e você falar numa sala de aula. Quer dizer, no vídeo você tem que ter outro tipo de preparação, né? Você não é sair, pegar aí na lousa e falar. Quer dizer, tem todo um conjunto de técnicas e de preparação que os professores precisam ter, quem vai dar aula, que são muito diferentes, não? Quer dizer, então, essa tecnologia, ela veio meio que abruptamente, ninguém esperava, né? Como nós comentamos antes, mas de repente ela está aí. Agora, deu para perceber que é um instrumento a mais de trabalho educacional, né? E nunca um instrumento que substitui a escola, que se substitui o chão da escola, né? Que é onde se dá a formação, da subjetividade dos jovens, das crianças. Como é que o senhor vê essa questão dos professores, como é que se adaptam a essa questão do ensino à distância? Precisaria ter alguma formação, algum estudo? Como é que o senhor vê isso? Sem dúvida, professor. Como o senhor colocou, de forma nenhuma a gente pode substituir aquilo, como o senhor coloca, o chão da sala de aula, o contato direto. Ainda mais eu que tenho alguns aninhos numa escola com um viés formativo, porque a gente sempre fala que a gente tem que trabalhar dois aspectos, o informativo e o informativo. O formativo, isso, aquele que é a relação pessoa humana, aquele que é tornar-se a pessoa sujeito dos seus próprios conhecimentos, ser um sujeito capaz, autoativo, de se autoformar. Isso só é possível se o senhor tem um contato direto, tem essa formação, tanto de conhecimento como de formação humana. Então, não tem como substituir, a gente acha, ainda mais nessa escola. Com relação a essa dificuldade, a gente tem, em março, nós, na primeira semana que foi previsto,
nós fizemos um treinamento com os professores, escolhemos uma plataforma que nós iríamos trabalhar com aquela plataforma, que for, no fim nós definimos uma plataforma mais simples, mas uma plataforma eficiente, que é o Google Education. Então, nós preparamos os nossos professores uma semana inteira para que quando estivesse à distância, remotamente, eles pudessem desenvolver. Muita dificuldade. Além disso, logo começou o trabalho à distância, fizemos vários tutoriais para que eles pudessem se aperfeiçoar e se trabalhar. Agora, desculpa estar entrando mais no particular, mas responde isso aí. A gente já tinha feito um cenário de retorno para agosto, se assim o acontecesse, e já tínhamos também preparado uma semana, na primeira semana de agosto, porque nós vamos fazer férias regulares agora em julho, nós estamos seguindo o nosso calendário, e nessas férias regulares em julho, depois nós voltaríamos em agosto. Era o primeiro cenário. E nessa volta em agosto, a primeira semana, a gente estaria preparando novamente os professores para o sistema híbrido, porque desde o começo nós achamos que nós teríamos que voltar com um cenário onde a gente pudesse dividir em um terço ou 50% o retorno. Nós fizemos todo o cenário, porque seria como é que a gente iria fazer, e a primeira semana nós iríamos fazer uma avaliação diagnóstica para ver aqueles alunos que tinham aproveitado, tinham assimilado o conteúdo que nós tínhamos desenvolvido, fazendo essa avaliação diagnóstica analítica para ver as dificuldades individuais de cada aluno. Então, aí a gente iria começar na semana seguinte um sistema híbrido, onde uma parte estaria no colégio e uma parte estaria em casa. Esse sistema híbrido, então, a gente faria um rodízio. Uma parte estaria no primeiro dia e, inicialmente, a gente tinha feito uma experiência de 50%, um cenário de 50%, agora fizemos mais um cenário de 30%. Então, viria um num dia, no dia seguinte a outra turma e faríamos um rodízio, para que nós tivéssemos um maior espaço de aproveitamento e também que não ficasse muito tempo em casa. Então, tudo isso já foi preparado, foi treinado. Nós tivemos, no começo, uma dificuldade muito grande, depois, como nós não fizemos férias, os professores já foram verdadeiros heróis e tornaram-se professores que fazem live todo dia em todas as aulas. Então, aí a gente consegue também mostrar para a família que nós estamos cumprindo com a nossa obrigação de entregar o serviço que a gente tinha contratado. Enquanto não tiver claramente uma vacina para essa doença, ou pelo menos um tratamento adequado, né, um tratamento que realmente seja eficiente, é muito difícil dizer, vamos ter um retorno da aula e vai todo mundo voltar, né? Que se voltar, vai ter que ter alguns protocolos, né? Uma parte volta, um terço, um quarto dos alunos voltam, os outros ficam em casa. Então, mais do que nunca, é preciso aprimorar esse trabalho remoto, né? Esse ensino através dos meios de comunicações. Isso talvez seja uma tarefa importante para que as escolas preparem seus professores, preparem, inclusive, orientem os seus alunos e as famílias, né, que também é outra questão central, a se adaptar a essa nova situação. Porque a ida à escola, mesmo que não seja todo dia, ela é absolutamente fundamental, a presença e o encontro. Por menos intenso que seja, talvez teremos alguns protocolos, né, de máscara, distanciamento, sei lá, 1 metro, 1,5 metro, vamos ter que ter álcool gel disponível, a higienização do espaço, principalmente nas escolas das crianças menores, tem que ser muito mais intenso, né, muito mais vezes por dia. Eu acho que tem todo um conjunto de tarefas que as escolas, que os professores, enfim, terão. Então, eu vejo que é isso mesmo, professor Getúlio.
é muito provável que esse retorno se dê, talvez em agosto ou setembro, mas assim, em grupos, né, em partes. Se vocês tinham falado metade ou um terço, né, para manter uma distância entre as crianças, e precisa tratar de como combinar isso com elas, né? Você sabe que o protocolo de volta é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade da escola. Nesse protocolo tem que estar estabelecido muito claramente. Desde o instante que a criança sai, que o jovem, a criança, o adolescente sai de casa, até chegar na escola e até voltar para casa. Então, nós fizemos já um protocolo, um piloto, onde, nisso que o senhor está citando direitinho, falando aí, é um negócio muito extenso, cheio de detalhes, porque nos protocolos todos nós temos seguido muito várias orientações, várias lives, onde a gente tem as associações das escolas católicas, tem o sindicato, tem outras e outras associações, tem o Ministério da Saúde, tem as secretarias de educação do município, do estado. Então, todos eles têm aqueles protocolos, tem a Secretaria de Saúde que mostra todas as necessidades. Então, a escola tem que fazer um investimento muito grande. Nós montamos um protocolo de retorno, que nós chamamos de cartilha, tem desde a explicação quando a criança sai de casa, qual o meio de transporte que ela vai utilizar, se vai ser perua escolar, transporte escolar, ou se vai ser transporte coletivo, ou se vai ser condução própria. Para todos esses casos, nosso protocolo estabelece um ritual. Quando ele chega na escola, como é que ele vai ser recebido, vai avaliar sua temperatura, vai fazer uma verificação para ver se ele está com alguma febre, com alguma coisa alterada. Antes do retorno, nós montamos uma cartilha que nós vamos mandar para casa, porque nós já fizemos uma enquete com os pais para saber quais os nossos alunos têm algum caso que o impeça de vir para a escola, que é de risco ou não, né? Quais as recomendações que nós fazemos nesses casos, como vai ser a entrada, a saída, não coincidir a entrada de uma turma com outra, a demarcação nos espaços comuns, a sala de aula adaptada para essa quantidade mínima, tanto que nós tínhamos pensado inicialmente em voltar com 50%, mas aí nós sentimos que a primeira semana, né? E a segunda deveria ser com 30%, para que a gente pudesse dar uma assistência. Então, máscara, quantas vezes tem que trocar, onde vai se descartar, os corrimão. Essa semana nós fizemos um teste comprando câmeras para o professor que dá aula para aqueles que estão presentes, eu de casa posso assistir a mesma aula. No dia seguinte, aqueles que estavam em casa vêm para a escola e os que ficam em casa possam assistir a mesma aula. Agora, o senhor imagina a tecnologia que a instituição tem que fazer de investimento para que seja uma transmissão perfeita, para que ele possa assistir o professor escrevendo na lousa. Todas essas dificuldades a escola está passando, está programando, porque ela tem uma responsabilidade, além do processo ensino-aprendizagem com uma certa qualidade, ela também tem a responsabilidade com a saúde e com a vida. Tem inclusive uma preocupação que acho que foi a Marisa Mendonça que perguntou agora há pouco, que está nos assistindo, a preocupação que tem que se ter, porque existe um número, não sei se é tão grande, mas um bom número são alunos que não conseguem acessar a internet, ou não tem internet em casa, né? Não é 100% que tem internet, dependendo da situação financeira, a situação econômica. Aliás, nessa pandemia, um problema que o Brasil vai ter é que vai se agravar as desigualdades, né? As desigualdades sociais vão se agravar. Muitas pessoas, famílias estão sem emprego, né? Estão sem renda,
Então, eu imagino que não é tão simples, né? A pessoa ter, muitos não têm internet e não vão ter capacidade de adquirir algum pacote de internet, né? Um computador adequado ou um celular adequado, né? Então, essa é uma preocupação, não, professor, que a gente precisaria também ver se o poder público poderia fazer algum gesto nesse sentido, né? De colocar a internet livre para todo mundo, quer dizer, já tem países que têm isso, né? Você ter a internet de graça para todos. Isso seria um grande avanço, não? O senhor imagina, professor, que a escola particular, que se supõe que hoje em dia a maior parte dos alunos, eles tenha uma certa facilidade de ter um celular, de ter um computador em casa, a gente fica tão preocupado nessa situação que o senhor está colocando, que o governo deveria estar ajudando, porque você imagina como é que está acontecendo na escola pública. Pois é. Na escola particular, a gente tem um contato direto com a família todo dia, porque nós estamos seguindo o calendário escolar com as aulas regulares. Todo dia o professor entra na sala de aula e fala: bom dia, como estão vocês, como está a sua família, o que está acontecendo? Olha, eu vou dar 20, 30 minutos, porque também não pode ser a aula inteira, ninguém aguenta, fazer uma colocação, explicar o conteúdo e falar: olha, continue fazendo atividade, nesse período de aula minha, eu estou aqui à sua disposição. Nós temos um grande número de alunos, temos bastante alunos que não têm essa condição de acesso. O senhor imagina as dificuldades que tem esse ensino à distância. Agora, nós imaginamos, por exemplo, como eu falei para o senhor agora há pouco, sobre uma situação numa comunidade, como colocamos aí agora há pouco para o senhor, dessa situação, como é que esses alunos vão se preparar, vamos ter uma formação mínima e para retornar quando e como, né? E tem. Eu acho que esse é um drama mesmo, né? Porque, por exemplo, uma pergunta agora, uma afirmação da Fátima Amaral, ela que está também nos assistindo, ela falou assim: poxa, eu não vou permitir que meus netos, minhas crianças vão às aulas presenciais. Ela tem medo, né? Ela prefere, por enquanto, as virtuais, né? Isso. Você sabe que drama, né? Você sabe que nós fizemos uma pesquisa com as nossas famílias, fizemos uma pesquisa para a gente poder estar definindo bastante o protocolo, inclusive a quantidade de retorno de alunos. Nós temos uma porcentagem bastante elevada de famílias que diz: não, eu quero continuar com as aulas remotas porque eu não tenho confiança de mandar meus filhos para a escola. Então, a gente tem essa necessidade de aprimorar cada vez mais as aulas remotas, porque nós sabemos que muitos pais não vão mandar para a escola. Nas pesquisas que nós fizemos, nos levantamentos que nós fizemos, hoje nós estávamos discutindo até isso para definir se quando voltaria, porque no fim o governo acenou inicialmente ontem que voltaria um terço, dependendo de que todo mundo estivesse naquela zona de permissão. Aí, hoje, parece que já falou que não é bem assim, depende só da região. O Sindicato das Escolas Particulares está entrando com uma ação para que o retorno seja em agosto ou de imediato. Então, a gente estava discutindo justamente isso. E estávamos vendo o nosso questionário que nós fizemos, qual era a porcentagem de alunos que iriam voltar nessa pesquisa atual, porque isso muda a cada dia. Então, nessa pesquisa atual, a gente viu uma sala, uma turma, que tinha 32 alunos. Desses 32 alunos, só 18 voltaria. Os demais, aliás, 18, os pais dizem que eles ficariam em casa. Eles ficariam assistindo às aulas remotas como está atualmente. Então, toda essa situação.
todo mundo, não é qualquer pai que vai mandar o filho se não surgir essa vacina ou não tiver uma certeza absoluta daquilo que a escola vai oferecer de segurança e de proteção para que ele esteja presente. Tem algumas pessoas, falou, a Ivani agora escreveu, e também a Nara, que também está nos assistindo, a Ivani diz que vai ser muito difícil as crianças pequenas ficarem com a máscara, né? Elas não vão se acostumar. E a Nara diz assim, eu concordo com a Ivani, meu filho tem 7 anos, e as poucas vezes que precisou sair e usar máscara foi bem difícil. Então, é um drama, né? É um drama, professor. Nós temos feito reuniões todo dia, quase, nós temos avaliado essas condições e a gente fala assim, como é que vai acontecer na hora do intervalo, se tiver que fazer um intervalo para tomar um lanche, como é que vai acontecer? Aquele vai tirar a máscara, vai pegar a máscara do colega, vai sair correndo com a máscara do colega. Então, a escola está numa situação complicada. Os pais têm razão, porque por mais que a escola prometa, por isso que a gente reduziu esse número na primeira e na segunda semana, no mínimo, para ter uma média de 8, 9 alunos em cada turma, já do sexto ano para cima, e da educação infantil até o quinto ano, um número, então, bem menor, porque as turmas já é menor. Então, tem um número de 4, 5 alunos nas primeiras semanas, para o senhor tentar adaptar os alunos aos poucos. Então, a primeira turma, o senhor faz uma adaptação com ela, faz um trabalho de formação, mostrando para eles a necessidade de usar a máscara, mostrando para eles a necessidade de ser acompanhado para ir no banheiro, a necessidade de lavar a mão, a necessidade de trocar a máscara daí um pouco, saber como é que vai descartar essas máscaras, saber como é que vai fazer a higiene. Então, a gente, no mínimo, no retorno, nós temos que ter umas 2 semanas para que a gente possa fazer o treinamento mesmo desses alunos. E talvez, professor Getúlio, talvez fazer um acordo com o jovem, com os alunos, né? Estabelecer regras assim num acordo, né? Bom, as regras vão ser essas. Eles participam da formação dessas regras, né? E no começo, e aí, bom, já que participou, fica muito mais fácil as pessoas aceitarem e cumprirem, né? Talvez pudesse ser por aí uma coisa interessante, não? Sem dúvida. Por isso que eu falei para o senhor, a gente precisa ter uma semana com poucos, que seria aquela primeira comissão. Como é que você acha que a gente deve fazer isso? Porque como é que o senhor vai fazer? Vai, no intervalo, vai descer uma turma só, vai descer 2 turmas, como é que nós vamos fazer para vocês tomar o lanche? O que você acha? Você prefere ficar aqui na sala? Você prefere ficar num espaço mais livre? Então, a gente tem que fazer todos esses combinados, e esses combinados só é possível com o interessado. Quem é o interessado? É o aluno, e a família está segura de que o aluno está seguro. Eu acho que, então, a saída para as escolas, né, elas, de qualquer maneira, enquanto não tiver a vacina, não se tem, quer dizer, o sentimento é que muitas pessoas não têm muita segurança de enviar os filhos, né? Então, eu acredito que uma coisa muito interessante é que a escola se prepare muito bem, que não, em vez de ser só um ensino remoto, um quebra-galho, as escolas se aprimorem nesse trabalho, né? Se aprimorem. Até no futuro, quando a escola voltar, no futuro, quando todo mundo puder voltar, eu acho que esse instrumento à distância, essa coisa remota, ela pode ser uma forma de envolver mais as famílias. Porque um problema sério que existe no Brasil, no ensino público principalmente, e também em muitas escolas particulares, é o pouco envolvimento das famílias. Quer dizer, as famílias não assumem que elas fazem parte do processo educacional das crianças. Não é só ir para a escola e aprender o conteúdo. Toda a formação, todo o conteúdo, a família tem que estar muito ligada no trabalho das crianças e dos jovens. Acho que esse momento pode ter como um produto positivo essa possibilidade, essa provável adesão maior das famílias à educação dos seus filhos. O senhor não acha isso? Sim.
Eu acho que nós estávamos numa época, professor, que a escola, a família estava terceirizando bastante a educação. Então, o filho vai para a escola tem a obrigação de dar uma boa qualidade do processo ensino-aprendizagem, e eles têm que fazer essa obrigação deles e tudo bem. Com Isso. essa pandemia, o que está acontecendo? Está criando uma sinergia entre escola e família. Por quê? Porque a família também está se sentindo corresponsável Isso. Eu acho que esse é um resultado, é uma coisa positiva que está acontecendo. Eu acho que o senhor Isso. tem razão. Antigamente, para a gente fazer uma reunião de pais, aí poucos eram aqueles que iam, os melhores alunos os pais iam, os demais não estavam nem aí. Agora a E gente reclamavam ainda, né? está sentindo que a família também está participando. E eu acredito que nós temos que cada vez mais, é o que nós estamos tentando fazer, e todos deveríamos fazer, cada vez mais criar uma sinergia entre escola e família, né? E todos mostrando assim, que as três partes são importantes, a escola, a família e o educando. Isso mesmo. Tem até eu peço para o Marcelo, coloca essa frase, Marcelo, que está me ouvindo, do Marcelo sobre a família. Essa aí, olha, o Marcelo José Ribeiro também que está nos assistindo, ele escreveu assim, professor, exatamente o que a gente tem falado. Cada vez mais é importante cultivar a sinergia positiva entre as famílias e a escola. A confiança mútua é pré-requisito para terminarmos bem esse período crítico que estamos enfrentando. É bem legal, Marcelo José Ribeiro, que fez essa observação. Muito interessante, né, professor? O que é mais ou menos a gente está conversando. Isso mesmo, eu acho que é importantíssimo e que a gente tem conversado muito na escola com a nossa equipe. Às vezes a gente fala assim para os professores, o professor fala, eu tenho que dar live todas as aulas, aí a gente fala para eles, vocês não estão entendendo para nós, escola, o que é live. O que é live é você entrar lá na sua sala de aula e dizer para o aluno, até eu faço uma brincadeira assim, oi, fulano de tal, como é que está você? Tudo bem? Acordou bem? E a mamãe e o papai estão por aí? Estão tudo bem? E o cachorrinho, está tudo em ordem? Né? Então, a gente faz com que haja uma interação desses três fatores importantes. A sinergia, Claro. como o professor coloca aí, que eu já tinha colocado até antes, a sinergia entre escola, família e o aluno. Temos que buscar ferramentas também para que essas aulas remotas sejam agradáveis, né? Nós temos muitos softwares que permitem até fazer recuperação dos alunos à distância. Nós, por exemplo, estamos usando para fazer avaliação dos alunos à distância. Então, nós estamos avaliando os alunos à distância, criamos, porque a deliberação 177 do Conselho Estadual de Educação, já em março, já nos permitiu que a gente pudesse fazer uma adaptação do regimento, uma adaptação da proposta pedagógica, fazendo a adaptação do calendário, criando um sistema que a gente pudesse estar fazendo tudo como se fosse presencial. Então, nós criamos nosso sistema de avaliação, de acordo com as normas do Conselho Estadual de Educação, para que a gente, no final, podemos estar contando como horas efetivas de trabalho para cumprir as 800 horas, como foi determinado tanto pelo Conselho Nacional de Educação, pela Secretaria de Educação e normatizada pelo Conselho Estadual de Educação. Então, nós estamos dentro dessa normatização e fazendo tudo assim. Então, o quê? A família começou a entender que isso é valor, que isso é importante. Então, nessa sinergia entre família, escola e aluno... É absolutamente fundamental, né? Sem dúvida. Tem outra questão que eu ia entrar nessa questão agora, que eu estava falando sobre o acolhimento, né, que precisa haver.
Aí a Daniela Renzo, que também está nos assistindo, ela fala assim: acho fundamental nesse momento trabalhar com as famílias e com os profissionais das escolas competências socioemocionais. Acho que essa é uma questão que a Daniela coloca, que está nos assistindo, Daniela Renzo, é muito importante, porque essa questão toda é um estresse emocional absurdo, né? É um estresse, é um medo, não só das crianças, dos jovens, mas dos adultos, né? As pessoas têm essa tensão de ficar em casa, essa tensão, cada vez que a pessoa sai, só de colocar máscara, né? De não poder ficar muito perto, é todo um momento muito diferente, né? Então, eu tenho a impressão que um trabalho importante a ser feito no retorno, principalmente, desde já, é o acolhimento emocional, né? É você fazer, como é que você trata essa questão da emoção. Eu acho que é importante o conteúdo. Não, então vamos encher a cabeça. Tem tantas matérias que não entraram, vamos correr com essas matérias. Eu acho que isso é importante. Mas mais importante é a pessoa estar inteira emocionalmente, né? Tanto os professores como os alunos precisam do amparo emocional, psicológico, mais intenso para que possa realmente sobreviver a essa questão e se adaptar aos poucos à nova situação quando estivermos de volta para as escolas, né? A gente teria muita coisa a conversar a esse respeito, professor. O que eu digo para o senhor é o seguinte: todo gestor de uma instituição de ensino, ele tem que pensar nesses aspectos. O senhor imagina o professor sendo colocado nessa situação de emergência, de adequação a esse sistema de trabalho, professor que tem dificuldades emocionais, às vezes, e a mesma coisa que acontece com a família. A família tem que está fazendo trabalho remoto, quem quer atender os filhos, tornando-se professor em casa, né? Às vezes, muitas vezes, a dificuldade que o professor tem de passar para a família e para o aluno as necessidades, por isso que a gente tem trabalhado muito com os professores, que deve ser trabalhado o essencial, nada de jogar enxurrada de coisas lá para o aluno, junto com a sua família, se virar. Não, tem que aprender a trabalhar o essencial, desenvolver o essencial, aquilo que faz parte da base importante para a continuidade no seu retorno. E também, qualquer gestor tem que fazer um trabalho, a gente vem tentando fazer, primeiro, de assistência ao professor, para essa adaptação, para uma assistência bem próxima, e também a gente tem o Departamento de Orientação Educacional, que são psicólogos e são pessoas preparadas para estar dando assistência aos alunos. Nós sabemos que nós temos pelo menos 3 tipos de alunos nesse sentido. Aquele que é um aluno de inclusão, nós temos que fazer um trabalho especial para esses alunos de inclusão. O aluno que tem dificuldades na parte como se diz, de aparelhamento para acompanhar as aulas, tem dificuldade, às vezes, na parte de informática, porque o pai precisa usar o computador e aí não pode assistir todas as aulas. E tem aquele aluno que não tem dificuldade nenhuma, ele sabe tudo da informática, porque está na idade dele, então ele tem essa facilidade. Então, a escola tem que trabalhar com isso, com o emocional, muito, 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 porque a família está emocionalmente, às vezes, abalada, como o senhor já colocou, em que sentidos? Então, nós temos que estar muito atento, porque a época da pandemia é uma época que traz dificuldades, desconforto, noticiários desencontrados, toda essa situação que a gente acompanha na mídia, que se a gente não prestar muita atenção, a gente fica também um pouco preocupado. Tem aqui um comentário da Helena Bosco, que também está nos assistindo. Ela diz assim: seria interessante fazer com alunos e famílias uma gestão da emoção. É bem isso, né? Quer dizer,
para você poder fazer, para nós podermos fazer uma gestão do problema emocional, todo psicólogo, psicanalista, a primeira coisa é ouvir as pessoas, né? Ninguém faz uma gestão de emoção achando isso ou aquilo da pessoa. Então, o que é fundamental é ouvir, né? Ouvir alunos, ouvir pais, ouvir as famílias, as mães, enfim, o que for de família, não precisa ser pai, né? Mas quem cuida da criança, né? Ou do jovem, é o pai, a mãe, a avó, ou um amigo, né? Então, ouvir essas pessoas, eu acho que seria muito, muito legal, né? Tem até mais uma frase aqui da Guadalupe Rubio, professor Correia, Guadalupe Rubio Correia, ela diz assim: é como despertar de um pesadelo, pode marcar para o resto da vida. Cabe à família ampla colaboração para, digamos, após esse período de isolamento, reintegrar o aluno à sociedade via volta às aulas. Bem legal. Legal, é bem isso, legal. Né, professor? Muito legal, professor. Eu acho que por isso que eu volto a sempre dizer, professor, e que a gente tem trabalhado os nossos professores, e eu acho que a escola vai aprendendo cada vez mais a mudar e a trabalhar um pouco melhor, esse encontro de família e escola. E há muito mais agora no retorno. E eu vejo o trabalho para 2021 continuar muito claro nesse sentido. E eu acho que a escola vai ter que mudar, porque se a gente falar um pouquinho até assim, mais rasteiramente, a gente tem que cada um se colocar no colo do outro. Então, Tem nós até aqui temos que... tem até aqui um comentário da Fátima Amaral, ela diz assim: está tudo fora do lugar. Os professores também estão sob pressão. Tenho amigas professoras muito estressadas, com causa justa, né? Quer dizer, o estresse, né, não é só dos jovens e das famílias, é também porque os professores também têm famílias, né, têm filhos. Acho que é um desafio para o senhor que é gestor, né? O senhor é um gestor, o senhor é um comandante. O desafio é enorme, né? Quer dizer, como é que prepara? Porque esses professores também eles estão diante de um dilema, eles têm que fazer uma coisa que eles não estavam acostumados, né? Fazer a aula remota, fazer o encontro. E tem outra coisa, eu acho que quando for voltando, mesmo agora, né? O ideal é conversar com cada aluno, né? Teria que ser possível para fazer isso, mesmo que fosse à distância, eu não sei como, né? Porque a gente não pode ninguém ficar para trás, né? Essa tem que ser também um protocolo, ninguém fica para trás, porque as desigualdades vão acontecer muito, né? Não só as desigualdades sociais e econômicas, que o Brasil já é dramático, mas, por exemplo, um aluno não conseguiu acompanhar a distância, vai ficar muito mais atrasado em relação ao outro. Então, são coisas que tem que ser consideradas. Eu só vou ler agora mais uma frase, em seguida o senhor fala, professor. É o Márcio Xavier, ele fala assim: para mim, o que foi dito é o principal do retorno, o trabalho psicológico. É o principal nessa retomada. Todos estão ainda um pouco traumatizados, sejam pais, alunos ou escola. É muito importante a escola estar com bom atendimento na área psicológica. E aí, professor? Olha, professor, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é uma das nossas preocupações como gestores é justamente isso. Porque o que acontece? Todo mundo está descompensado. Tem professor que nos primeiros dias de aula, ele se sentia inibido e se sentia com dificuldade de fazer o que nós estamos fazendo aqui, se colocar de frente de uma câmera para falar com os alunos, e ele está sendo testado, ele está sendo testado pelos alunos, ele está sendo testado pela família, isso é a cabeça do professor. Eu estou sendo testado pelos meus alunos, estou sendo testado por família, porque o pai pode estar assistindo. Será que eu estou dando uma boa aula, uma má aula? Será que eles estão assimilando ou não? Então, nas primeiras semanas, nós tivemos que fazer trabalhos de acompanhamentos com alguns professores que estavam totalmente, assim, como se diz, desestabilizados. Uma quebra de paradigma muito difícil. É uma quebra de paradigma. O professor de primeiro,
a gente devia falar que o professor não podia pôr uma câmera na sala de aula, porque estaria inibindo o professor, estaria constrangindo o professor na sua cátedra. Agora não, agora ele vai exposto, ser, né? como se diz, ele vai ser segurado totalmente, né? Então, para o professor é muito difícil. Para a família também é muito difícil. E para os alunos nem se fala. Nós temos alunos, por exemplo, até hoje, que o professor faz um trabalho muito grande para ele abrir a câmera dele. Ele assiste a aula, mas ele não quer mostrar o rosto dele. Infelizmente, o jovem é assim também. Ele tem uma barreira, às vezes, de estar se apresentando. Então, tudo isso é um trabalho psicológico e que nós temos, então, que eu falei para o senhor, nós temos, no nosso colégio especificamente, 2 psicólogos, um cuidando da parte do fundamental, educação infantil fundamental 1, e um cuidando do fundamental 2, ensino médio. E sempre em contato com os professores. Certo. E tem um detalhe, professor, que eu dei aula, eu sou professor também, dei aula em muitos lugares, né? Faculdades, cursinhos de ensino, o que é o ensino fundamental também dei aula, ensino médio, faculdade, cursinho, fiz o telecurso, fiz livro didático, então tenho bastante experiência nisso. Uma coisa é você, por exemplo, estar falando por uma classe, né? Uma classe que tem 20, 30, 40 alunos, 50 alunos. Então, você tem um contato mais íntimo, né? Outra coisa é você se expor numa câmera de TV que te leva para todo mundo, e todo mundo está te vendo. Não é tão simples, né? É uma coisa que as pessoas têm que tomar mais cuidado, não é um relacionamento direto, mais afetivo que tem que ser tomado. Eu tenho a impressão que a câmera do professor Getúlio deu algum problema aí, Marcelo. Está vendo aí? Marcelo, está me ouvindo? Parece que deu algum que procó aqui. Estou no ar, Marcelo? Bom, eu vou continuar falando um pouco. A câmera do professor Getúlio, ele é do Colégio Consolata, no Imirim, ele é, inclusive... Tá dando para ouvir? Assistente da direção, não deu para ouvir. Bom, vamos continuar falando. Então, é o seguinte, nós fizemos essa é uma coisa extremamente interessante, são esses vários protocolos que precisam ser, esses vários cuidados que precisam ser tomados com a volta à escola, né? E que foi interessante que as pessoas que estão assistindo também colocaram uma questão que eu acho fundamental, que é essa questão da emoção, o problema emocional na volta, né? O que vai acontecer na volta? Não é só estar preocupado com o conteúdo, mas também com a questão da pessoa, dos jovens estarem inteiros. Uma outra questão importante que foi falada aqui, que mostra esse momento da pandemia, é que, como o ensino é remoto e a coisa se dá nas casas, há um compromisso, já um comprometimento maior das famílias com a educação do filho, com a aprendizagem da criança. Isso é extremamente importante, porque esse talvez seja um dos grandes problemas na educação do Brasil, a falta de apoio da família às crianças. É claro que os que estão assistindo não dão esse apoio, mas a grande maioria das pessoas, das famílias no Brasil, não tem muito essa cultura de estar presente na educação dos filhos. Eu queria, olha, já são 18h50, não sei se vai dar tempo de a gente retomar esse trabalho, mas eu queria dizer que nós estamos muito felizes de ter podido conversar com o professor Getúlio Ferreira, que é do Colégio Consolata, assistente de direção, ele também trabalha em unidade, ele coordena a unidade da Universidade Sumaré, e também lembrar que nós fizemos aí no colégio nós fizemos também uma coisa importante, o Alex Nogueira está até dizendo, agradecimento especial ao professor Eliseu Gabriel, por acaso sou eu, vereador, pela iniciativa do projeto de lei que inseriu o tradicional desfile cívico do Imirim no calendário oficial de atividades do evento da cidade.
e com isso poder voltar a acontecer na Avenida Imirim. Então, nós fizemos no ano passado, graças a essa lei que eu consegui aprovar na Câmara, o desfile cívico do Imirim pôde ser feito, né, com o apoio da Prefeitura, porque agora se trata de um evento que está no calendário da cidade, um evento grandioso, que o professor Getúlio foi um dos grandes organizadores, com muitas outras escolas da região, com desfile de bandas, desfile de clubes, uma coisa impressionante, um maravilhoso desfile do 7 de setembro, né, da Semana da Pátria, em que se comemorou o ano passado 70 anos do Colégio Consolata. Então, foi um negócio muito bacana. Fizemos também uma sessão solene, em homenagem a professores, alunos, pais, enfim. Foi muito bacana o que aconteceu. E nós, então, estamos agora chegando ao fim, porque parece que o professor Getúlio perdeu mesmo o contato, né? Você vê como é importante cuidar dessa questão com as famílias também. Do mesmo jeito que numa live que a gente faz com todo carinho, a gente prepara, acontece um problema técnico, né, que sai do ar, volta do ar, então é muito comum acontecer isso. Então tem que haver uma preocupação muito grande das escolas, inclusive das autoridades municipais, estaduais e até do governo federal, em facilitar, apoiar, estruturar melhor essa qualidade da tecnologia, né? E também muitas famílias que não têm condições, em função dessa crise, de pagar o Wi-Fi, pagar a internet, que isso deveria ser um bem público, né? Devia ser, enfim, ter essa internet gratuita para todo mundo. Acho que isso também tem que ser uma coisa a ser pensada o mais rápido possível. Então, eu queria dizer agora, eu vou entrar em contato com o Marcelo, que é o Marcelo, está na linha aí? Eu vou ligar agora para o Marcelo, eu peço que o Marcelo me informe como é que o professor Getúlio vai conseguir voltar, para que a gente continue, porque está realmente muito legal essa conversa, é uma pena que tenha caído, né? Mas, Marcelo, estou falando com ele aqui. Marcelo? O professor Getúlio vai conseguir voltar, não? Não me parece que acabou a bateria dele. Ah, que pena. Então acabou a bateria? Bom, de qualquer maneira, acho que vamos encerrando, então. Foram várias perguntas que chegaram, eu não pude ler nem todas, eu pude ler, né? Eu li todas que foram possíveis ler, outras não li. Nós vamos guardar essas perguntas, eu vou responder diretamente para as pessoas e também vou falar com o professor Getúlio. Eu acho que olha, tem até aqui a Daniela Renzo escrevendo novamente, ótima colocação. Foi maravilhoso o desfile mesmo, emocionante e importante para toda a comunidade. É isso mesmo, Daniela. Eu gostei muito, era uma multidão, eu fiquei assustado de ver tanta gente naquele 8 de setembro que comemorava justamente o Dia da Independência, que é o dia 7. Foi muito legal mesmo. Eu queria, então, agradecer demais a presença de todos que nos assistiram. Eu acho que vale a pena nós organizarmos outra conversa com o professor Getúlio em breve, porque esse é um assunto, é um tema que vai voltar com muita frequência, o retorno às aulas, né? Nós temos que ter essa preocupação. O retorno às aulas tem que ter vários protocolos, né? O protocolo do acolhimento, que é uma coisa que nós falamos aqui, muitas pessoas se manifestaram, do acolhimento às crianças, às famílias, que a escola tem que estar preparada, o cuidado também com os professores, com os gestores, todo mundo tem que ter um trabalho bem grande para superar esse estresse emocional. E também, outra questão é a questão, por exemplo, do protocolo de segurança sanitário, onde a gente vai, com esse protocolo, ter todos os cuidados possíveis para que as crianças para quem frequentar as aulas, tenha a máxima de segurança sanitária, o distanciamento, máscara, álcool gel, limpezas frequentes dos espaços escolares, e também voltar em partes das turmas, não voltar todos os alunos de uma vez, mas a terça parte, cada dia um terço, ou 20%, para que as pessoas voltem aos poucos. Então, tudo isso tem que ser feito aos poucos, e tem que haver também também é importante que o poder público também se posicione, apoie as famílias que estão em mais dificuldades, o setor, as pessoas que estão mais vulneráveis. Tudo isso, então, é muito importante.
Eu queria, então, dizer que foi muito bacana essa conversa que nós tivemos. Infelizmente, deu esse problema, né? Acabou a bateria do professor Getúlio, então a gente tem que, eventualmente, fazer uma nova live, mas essa live vai ficar no YouTube, aí nas redes sociais, eu não sei quais, mas acho que no YouTube, nós vamos colocar em várias redes para as pessoas poderem acessar e assistirem esse pedaço, principalmente essa parte que estava o professor Getúlio junto comigo. Então, olha, nós estamos chegando a quase 1 hora, com 56 minutos da nossa live. Eu queria agradecer mesmo a todas as pessoas que estiveram presentes, as pessoas que mandaram comentários. Eu nem pude ler todos que chegaram, muitos mandaram aqui pelo meu WhatsApp algumas perguntas que eu não pude responder também, mas fica, então, esse muito obrigado e um grande abraço para todos vocês. E nós, então, encerramos a nossa live de hoje, que a gente chama de Live do Eliseu. E o assunto que nós tratamos hoje é o ensino remoto na pandemia. Eu acho que é um assunto, até queria falar para a Vivi, para o Marcelo, para todo mundo que trabalha com a gente aqui, para o Alex, para o Valdir, para o Tarcísio, para o Roland, para o Sandrinho, para essa turma toda que nos aqui, os colaboradores, que eu acho que esse assunto do ensino remoto, a volta à escola ou não na pandemia, é um assunto que a gente pode voltar. A gente pode fazer mais lives, mais conversas sobre esse assunto. Então, um grande abraço a todos. Encerramos aqui o nosso encontro. Espera aí, Eliseu. Calma aí, tem entrando. Realmente caiu. O Marcelo. Oi. Oi, Marcelo.